Olá, meus amigos, boa tarde. Infelizmente não tenho conseguido gravar os vídeos na velocidade que eu gostaria. Perdi a voz esta semana, estou um pouco rouco. Tentei gravar antes este vídeo, mas infelizmente a rouquidão não deixou e acabei não conseguindo concluir. De modo que vou tentar hoje ver como é que dá. Ainda estou com a voz um pouco ruim, mas pode ser que pelo menos assim ela fique, sei lá, sexy. Bom, gostaria de iniciar o vídeo cumprimentando a todos, em especial os novos inscritos que recebemos nesta última semana no canal. Temos recebido um bom número de novas inscrições, isso realmente nos deixa muito felizes, muito contentes. E, bom, sejam todos bem-vindos. O nosso canal aqui, o princípio é estudarmos em conjunto a patrística, de modo que eu tento dar aqui no canal algumas chaves de leitura e, em especial, sempre que eu encontrar alguma falha na tradução ou alguma passagem que não me pareceu muito clara, eu venho até aqui e exponho justamente os problemas que encontrei, assim como as soluções que encontrei para tais problemas. Evidentemente, acredito que em alguns momentos encontraremos alguns problemas cuja solução eu não consigo encontrar, e aí, evidentemente, estou aqui a pedir ajuda aos demais que acompanham o canal na tentativa de solucionarmos os problemas, tá bom? Bom, no vídeo passado nós apresentamos um resumo sobre o gnosticismo, por assim dizer. Foi um vídeo um tanto quanto... foi uma apresentação geral do gnosticismo, foi isso que tivemos, e hoje iremos entrar no sistema fundamental sobre o gnosticismo apresentado por Irineu de Lyon, justamente na abertura do livro. Observe que esse sistema fundamental não era um sistema existente. Na verdade, o Santo Irineu ele acabou estudando diversas seitas gnósticas, e de modo que ele conseguiu, por assim dizer, fazer um resumo disso. Ele apresentou então esse resumo justamente neste modelo fundamental que apresentarei aqui para vocês, e que este modelo também nos servirá de base para estudar as principais variações do gnosticismo que o próprio Santo Irineu apresenta no seu livro Contra as Heresias, tá bom? Então é isso que nós faremos no vídeo de hoje. Iremos apresentar este modelo fundamental. Vamos estudá-lo com cuidado, porque ele será muito importante para entendermos todas as variações do gnosticismo em torno dele, evidentemente. E, em especial, eu preparei um material que eu acredito que seja de bom auxílio para vocês, uma vez que a leitura do livro, como vocês poderão perceber logo no início, não é fácil, tá? Realmente nós tivemos um salto em termos de dificuldade relacionando este livro, Contra as Heresias, com os demais livros que estudamos, porque aparentemente, logo de início, o Santo Irineu ele tenta resumir uma grande quantidade de material, uma grande quantidade de informação num capítulo pequeno, digamos assim. Em alguns momentos o texto não está muito claro, em alguns momentos ele é repetitivo, tá? Então eu tentei aqui justamente livrar vocês de todos esses problemas e apresentar um modelo que eu criei com a ajuda do meu filho de 11 anos, porque eu não sou capaz de trabalhar com esses programas de imagem. Então ele me deu essa ajuda que foi especial. Preparamos aqui um arquivo, eu vou deixar o arquivo na descrição do vídeo, caso alguém tenha interesse em baixá-lo e utilizá-lo durante o seu estudo, e fui obrigado pelo meu filho de 11 anos a deixar aqui a propaganda do Instagram dele, onde ele trabalha com design. Tá bom? Bom, então eu vou mudar aqui de tela para que nós possamos ver esse trabalho que eu preparei para vocês, e espero que apreciem, tá bom? Bom, meus amigos, aqui está então o modelo que eu criei.
com base no texto de Santo Irineu de Lyon. Vou tentar então, da forma mais concisa possível, explicá-lo para vocês. Vou deixar este arquivo disponível na descrição do vídeo, caso lhes pareçam ser de algum auxílio no estudo de vocês, tá bom? E vou apontar aqui então aquilo que há de mais relevante a ser compreendido neste primeiro momento. Inicialmente precisamos explicar o significado destes dois termos, pleroma e éons, tá bom? Bom, o pleroma, numa tradução direta, ele significa plenitude ou plenário. Então, ele deve ser entendido mais ou menos desta forma. É como se fosse o palco onde irá ocorrer a peça. Vocês vão observar aqui uma forte semelhança com a mitologia grega, e não é acidental. Nós já discutimos isso no vídeo passado, justamente sobre todas as fontes em que o gnosticismo foi beber para montar o seu sistema, tá bom? E veremos, evidentemente, aqui um caráter muito poético que também é muito comum na mitologia grega. Então, no contexto gnóstico, o pleroma ele é concebido como uma esfera ou uma dimensão divina e transcendental que vai ser habitada por emanações divinas, tá bom? Bom, o pleroma será então, em contraste com o mundo atual, né, com o mundo terreno, por assim dizer, o pleroma será então um reino de plenitude, de perfeição, de totalidade, onde reside a divindade suprema. Ele vai ser considerado como um estágio ou nível de existência além desse mundo material, como eu disse, e principalmente, né, aqui está aquele contraste que é uma das características fundamentais do gnosticismo, que é justamente lá o pleroma ser o mundo de perfeição e o mundo que nós vivemos ser um mundo corrompido. Então, o pleroma ele vai ser a morada original das divindades ou entidades espirituais que são justamente conhecidas por éons. Tá bom? Então, na tradição gnóstica, o termo éon é justamente usado para se referir a emanações divinas ou essas entidades espirituais. Bom, essas entidades são consideradas aspectos ou manifestações de uma divindade suprema e todas elas habitam justamente o pleroma. Muitas vezes vocês vão encontrar, caso tenham acesso a livros antigos, o pleroma representado muito mais como camadas de cebola, tá? Mas todas essas imagens às quais eu recorri me pareceram muito mais confusas do que a que eu apresento aqui para vocês, motivo pelo qual não utilizei esta. Mas repito, caso pesquisem outros livros, é comum acharem algo deste tipo, tá bom? Conhecido como o modelo de cebola, né? Então, cada um desses éons representa uma qualidade ou aspecto específico da divindade e juntos formam um sistema hierárquico, tá bom? Então, significa que nós temos uma hierarquia aqui. Aqui são os éons mais importantes e os menos importantes vão estar aqui na parte de baixo, tá bom? Tem uma hierarquia presente aqui. Observem que, até pelo nome, nós percebemos, olha, por exemplo, imóvel, mistura, caridade, né? Compreensão. Então, esses nomes são justamente para nos lembrar que estes éons representam qualidades, tá bom, dessa entidade superior. Bom, então, vamos aqui para o princípio disso tudo. Existia, então, um éon perfeito, tá? Esse éon perfeito também vai aparecer na literatura como protoprincípio ou protopai e mais comumente como abismo. Lembrando que aqui, como estamos apresentando um modelo fundamental, tudo que eu explico pode sofrer
variações em diversos outros sistemas gnósticos. Mas, como eu disse, nós na frente iremos falar especificamente sobre cada um deles. Tá bom? Então, como eu dizia, nós temos aqui um éon perfeito, que pode ser chamado de protoprincípio, protopai, ou mesmo abismo. Tá? Bom, então, quais são suas qualidades? Ele é incompreensível por nós e também pelos demais éons. Tá bom? Esses éons inferiores não compreendem o protopai. Ele é invisível, ele é eterno e ele é ingênito, ou seja, não foi criado por nada nem ninguém. E que ele passa, então, uma infinidade de séculos em repouso, em tranquilidade, até que, junto com uma enóia, também chamada de graça, ou silêncio, tá bom? Ele tem o pensamento de emitir dele mesmo um princípio de todas as coisas. Peço desculpas aí pelo cachorro latindo no fundo, mas tem horas que eu começo a achar que esse canal só pode incomodar Satanás, porque eu estou num silêncio perfeito sempre, e sempre quando eu começo a gravar aparece cachorro latindo, gato miando, sabe? Tudo que imaginário, mas enfim, na maioria das vezes eu tenho que cancelar o vídeo e refazer por causa desses barulhos, mas hoje eu estou meio ruim da garganta, e aí eu vou ter que infelizmente continuar, tá bom? Peço então que ignorem aí o barulho de fundo. Vou tentar passar também num programa aqui para reduzir. Então, como eu dizia, né, junto a ele estava essa enóia, também chamada de graça ou silêncio, e um dia o abismo, né, teve o pensamento de emitir, aqui eu uso as próprias palavras de Santo Irineu, um princípio de todas as coisas. Então, o silêncio, ao receber esta semente do abismo, ele gerou o nous. Bom, eu li boa parte desse material eu li em francês, então eu tendo a pronunciar aqui como nous. Não sei qual a pronúncia correta disso, tá bom? De modo que para não ficar me confundindo toda hora e correr o risco de uma hora chamar nous e outra hora chamar nous, eu vou optar pela pronúncia em francês e aí que fique claro que é por causa disso. Mas também talvez fique até como tarefa de casa descobrirmos qual é a pronúncia correta. Realmente não sei. Tá bom? Bom, então, como eu dizia, geraram então o nous, que ele é o único, ele é semelhante, né, semelhante igual ao Pai, que o tinha emitido, e é o único capaz de entendê-lo. Essa característica aqui é extremamente importante. Ele é o único capaz de entendê-lo. Tá certo? Então ele entende o abismo. Tá bom? Muitas vezes o nous é chamado de unigênito, muitas vezes é chamado de pai ou princípio de todas as coisas. Juntamente com ele foi gerado a verdade. Tá bom? Observe que nós sempre vamos apresentar estes éons aos pares. Esse par de éons, ele é chamado de Syzygia. Bom, peço desculpas aí pela letra. Então, Syzygia tem justamente essa ideia de par, tá bom? De casal. Bom, então até aqui nós temos 4 entidades e estas 4 entidades formam justamente a tétrada pitagórica, a raiz de todas as coisas. A tétrada pitagórica não é desconhecida por nós, é justamente o termo associado ao filósofo Pitágoras, né, lá da filosofia grega, que é justamente aquela associação entre matemática e música, é isso? Entre as notas musicais, consideradas consonantes e por aí vai. Tá? Então, como já explicamos no vídeo anterior, o gnosticismo saiu bebendo de tudo quanto foi fonte que encontrou e aí saiu misturando a coisa toda. Né? Então, aqui vem justamente deixar bem claro essa ligação com a filosofia e, evidentemente, com a mitologia também gregas. Bom, acontece que o unigênito, o nous, né? E aí agora eu cito, abro aspas aqui para Santo Irineu, que também buscou representar na sua explicação
procurou deixar na sua explicação justamente toda essa poesia. Ele trouxe para a sua explicação toda essa poesia que o gnosticismo atrela a essa sua estrutura. E vou fazer isso porque o próprio Santo Irineu, ele vai criticar parte dessa estrutura com base justamente nessa poetização que eles fazem disso aqui, por assim dizer. Tá bom? Então vamos lá. Então, abrindo aqui aspas para o Santo Irineu, temos o seguinte: o unigênito, tendo aprendido o modo como foi gerado, procriou por sua vez o Logos e Zoé. O Logos e Zoé. Pai de todos os que viriam após ele, princípio e formação de todo o pleroma. Bom, no texto, no primeiro momento, não fica claro que para produzir esses dois foi preciso essa união com a verdade, por isso que eu não deixei aqui escrito, mas eu deveria até corrigir isso. Mas lá na frente o texto já vai indicar que foi sim, utilizando também, ou seja, o seu casal, a verdade, que ele conseguiu produzir, emitir, né, os próximos éons. Eu acho que quando eu for lançar a figura para vocês, eu vou fazer essa correçãozinha aqui, tá bom? Ok? Bom, também não fica clara essa expressão, né, o que significa por essa expressão, tendo aprendido o modo como foi gerado. É como realmente a poesia é trazida por Santo Irineu, e aí está sendo representado no livro dessa forma. Bom, por sua vez, o Zoé e o Logos, eles emanam o homem e a igreja, tá bom? Produzem aqui mais uma cisígia, o homem e a igreja. E aí nós temos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 éons. Estes 8 éons formam justamente a Ogdoada, tá bom? Bom, o termo a Ogdoada era justamente na mitologia egípcia um agrupamento de 8 divindades, tá bom? E mostrando aqui, mais uma vez, que o gnosticismo foi tomar elementos da mitologia egípcia, como nós havíamos indicado também no vídeo anterior. Então, cada um desses aqui é justamente masculino e feminino. Eles formam um par, tá bom? Então, cada um desses éons emanados, produzidos, eles são feitos justamente para a glória do Pai, como justamente explica o texto. Então, por exemplo, Logos e Zoé, eles emitiram o homem e a igreja, mas depois de emitir o homem e a igreja, eles emitiram outros 10 éons: abissal, confusão, agératos, união, autoproduto, satisfação, imóvel, mistura, unigênito e felicidade, formando aqui a década. Tá bom? Por sua vez, o homem e a igreja, também para glorificar o Pai, né, eles emitiram 12 éons. São eles Consolador, Fé, Paterno, Esperança, Materno, Caridade, Eterno, Compreensão, Eclesiástico, Bem-aventurança, Desejo e Sofia. Gostaria de parar um pouco aqui em Sofia, só para indicar que no texto em francês ela já é traduzido como sabedoria. Em português optou-se por Sofia, tá bom? Mas qualquer texto em francês sobre gnosticismo, aqui nós já temos Sofia representado como sabedoria. Bom, e nós temos então aqui 30 éons, e que estes 30 éons estão divididos em 3 espaços hierarquizados, a Ogdoada, a década e a duodécada. E a partir daqui, os gnósticos vão então buscar estes números onde eles puderem encontrar para justamente justificar a sua visão do universo, seja nas escrituras ou seja na própria realidade. Bom, então como eu acabei de explicar, justamente isso. Os gnósticos vão buscar onde quer que eles possam encontrar representações desses números para, com estes números, justificar a sua visão de mundo. Então, por exemplo, eles defendem que o Salvador não fez nada publicamente durante 30 anos justamente para significar o mistério dos éons. Então eles citam
Usam para isso, evidentemente, o Lucas 3:23, né, que diz o seguinte: Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Era, como se pensava, filho de José, filho de Eli. Bom, eles também utilizam a parábola dos operários enviados para trabalhar na vinha e indicam justamente que esta parábola mostra com clareza esses 30 éons. A parábola encontra-se em Mateus 20, versículo 1 a 7. Com efeito, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã, a fim de contratar operários para sua vinha. Ajustou com eles 1 denário por dia e enviou-os para sua vinha. Cerca da 3ª hora, saiu ainda e viu alguns que estavam na praça sem fazer nada. Disse-lhes ele: Ide também vós para a minha vinha, e vos darei o justo salário. Eles foram. À 6ª hora, saiu de novo, igualmente pela 9ª hora, e fez o mesmo. Finalmente, pela 10ª hora, encontrou ainda outros na praça e perguntou-lhes: Por que estáis todo o dia sem fazer nada? Eles responderam: É porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele então: Ide vós também para a minha vinha. Então, de fato, aqui né, são enviados homens na 1ª hora, na 3ª hora, na 6ª hora, na 9ª e na 11ª, ou seja, somando aqui tudo dá 30, né? Então, eles vão fazer esse jogo em tudo que puderem encontrar, e é claro, as parábolas de Cristo, por serem parábolas, né? Eles acabam permitindo um pouco esse jogo interpretativo, uma vez que, como é uma parábola, ela precisa justamente ser interpretada. Bom, mas antes de continuar, eu gostaria de voltar aqui ao nosso esquema e mostrar só mais algumas informações, apresentar só mais algumas informações interessantes. Bom, então eu gostaria aqui só de reforçar algumas ideias. Observe que o protopai, ele era somente conhecido pelo nous. Apenas o nous podia compreendê-lo por completo, podia contemplar toda a sua grandeza, e este protopai, então, ele era desconhecido na sua completude pelos demais éons do pleroma, tá bom? Então, nous, ele desejava explicar para os demais éons que foram deles emanado toda esta grandeza do Pai, mas ele foi calado pelo silêncio. Então, observem aqui o forte poder poético disso, né? Observe que nós temos aqui muito mais poesia do que qualquer explicação de uma criação rigorosa do universo, né? Então, ele gostaria de explicar para os demais toda a grandeza do Pai, mas ele foi justamente proibido pelo silêncio. E da mesma forma, os éons aqui de baixo gostariam, né, os éons inferiores aqui na hierarquia, gostariam de conhecer completamente o protopai, mas para isso eles precisariam passar pelo nous. Tá? Então, serviria aqui de... Por isso que muitas vezes é utilizada essa estrutura de cebola, para deixar claro que para chegar até aqui, por exemplo, eles teriam que ultrapassar essa primeira camada. Então, o nous aqui ele vai servir como uma camada envolvendo o éon perfeito, né? Temos aqui o éon perfeito, temos aqui o nous, né? E os demais éons que quisessem conhecer o protopai, eles teriam que atravessar o nous. Então, o nous aqui servia de barreira. E como ele estava impedido pelo silêncio, justamente de permitir que os demais éons viessem a conhecer o abismo, aqui existia uma barreira natural para este conhecimento. Bom, aqui nós chegamos num ponto em que o texto de Santo Irineu começa a ficar um pouco confuso. É possível que tudo aquilo que ele estudou estivesse na sua mente com tanta clareza que às vezes é normal cometermos esse tipo de deslize, né? Mas eu fiz alguma pesquisa paralela e eu creio que consegui entender aquilo que ele explica no texto, de modo que é o que eu vou tentar passar aqui para vocês, tá bom? Bom, vai ocorrer aqui então, digamos assim, o drama
de todo o pleroma, né? O que nos lembra bastante aqueles dramas da mitologia grega. Então é o seguinte, lembrando que aqui nós temos essa hierarquia do pleroma, que eu acabei de explicar, né? Temos aqui camadas, e que para chegar a um ponto é preciso atravessar outra camada. Então, diz o seguinte, diz que Sofia, atraída pela curiosidade de conhecer o mundo acima dela e penetrar justamente no mistério do abismo, ou seja, ela queria ter este conhecimento profundo, ela então, ousadamente, tenta alcançar o seu objetivo, né, e escalar, subir aqui nessa região supraceleste, só que, bom, frustrada, ela caiu. É realmente como a coisa é explicada, né? Ela tenta subir, ela tenta escalar essa hierarquia, ela então cai e ela só não se precipita no vazio por causa do limite. O limite não está representado aqui, vamos já falar sobre ele, né? Vou abrir aqui aspas para Santo Irineu de Lyon. Sofia excitou-se grandemente, sofreu a paixão, mesmo sem o abraço do cônjuge. Tá bom? Então, creio que dê para entender aqui o que o texto nos traz, né? Mesmo sem o abraço do cônjuge, o desejado. Então, essa paixão, nascida ao redor do nus e da verdade, propagou-se em Sofia, que foi alterada com aparência de amor, mas na realidade de temeridade, porque não se comunicara ao Pai perfeito da mesma forma que o nus. Bom, esta forma como o texto nos apresenta. Bom, a questão é justamente essa que eu acabei de explicar, né? Ela deseja, então, conhecer o Pai. Nesse desejo, ela tenta, então, emanar, ela tenta aqui, então, produzir uma cisígia junto com o desejado, mas não consegue, né? Ela meio que está produzindo aqui uma rebelião, digamos assim. Está querendo gerar aqui uma rebelião. Vou repetir aqui as palavras de Santo Irineu, porque justamente é todo esse peso poético que nos traz toda a bagunça, né? Lançando-se sempre para a frente, seria finalmente absorvida pela doçura do Pai e dissolvida na substância universal, se não tivesse encontrado o poder que consolida e guarda os éons fora da grandeza inefável. Bom, então essa grandeza dá-se o nome de limite, né? Que foi segurado por ela, e que dificultou justamente a sua passagem, a impediu de conhecer o Pai, que é, para ela, incompreensível, né? Bom, essa tentativa impossível de Sofia fez gerar uma substância amorfa, uma espécie de aborto, e Sofia, então, se entristece com esse fruto incompleto do parto e tem medo até que ele pereça. Então, aí diz o texto, confusa, ela procura a causa daquilo e como poderia escondê-lo. Então, sofrendo dessas angústias, a Sofia desiste, então, dessa tentativa de voltar aqui para o Pai, ou seja, para o Nus, e ela começa a rezar, e os outros éons, especialmente o Nus, rezam junto com ela. E aqui é dentro do gnosticismo o princípio da matéria, ou seja, o princípio até do nascimento do nosso mundo, ou seja, um mundo vindo da imperfeição, da feiura, um mundo mau, né? Ou seja, esse mundo ele é fruto de um aborto, né? Então, as palavras usadas para descrever esse mundo são o quê? Ignorância, tristeza, medo, assombro, né? E observem que, devido a essa hierarquia existente aqui no pleroma, o mundo ele é então produto de um éon de menor poder. Então, embora tal éon ele seja um descendente direto de um Deus superior, ele não conhece esse Deus superior verdadeiramente. E tudo isso faz com que essa construção de Sofia ela tenha toda essa conotação de algo incompleto, de algo inacabado, de algo, enfim, que só vai produzir dor e sofrimento. Então, eu gostaria de voltar um pouco e citar aqui novamente o texto, né? Ele diz o seguinte, às vezes, porém, dizem que o pai tem o silêncio como cônjuge, outras que não há nele distinção de sexo. O limite é chamado também de cruz, redentor
emancipador, delimitador e guia. Então é justamente através do limite que Sofia ela foi purificada e reintegrada ao pleroma. Então o drama é esse, né? Sofia tenta se rebelar, ela então cai, é segurada pelo limite. Esse limite ele é muitas vezes chamado de cruz, redentor, emancipador, delimitador e guia. Então é justamente este limite que vai tomar Sofia, vai recuperá-la, vai purificá-la e vai reintegrá-la aqui no pleroma. Bom, o drama não acaba por aqui, né? Depois disso, então, depois que Sofia foi recuperada, depois que ela foi trazida de volta para o pleroma, então Nus, ele emite um outro par, vou trazer essa emissão para cá, tá bom? Provavelmente fez uso da verdade para isso, e esse par que ele emite, essa cisígia aqui que ele emite, são justamente Cristo e o Espírito Santo. Bom, observem esta confusão inteira que estamos envolvidos, mas é justamente isso o mundo do gnosticismo. Bom, sejam bem-vindos. Então, após esse drama, revisando, qual é o drama? Sofia desejou ter escalado aqui e ter justamente o conhecimento do abismo que apenas o Nus tem. Ela foi então impedida pelo limite e foi recuperada na sua queda, na sua tragédia grega aqui, foi recuperada e foi trazido de volta para o pleroma, tá bom? Então, para impedir que qualquer outro éon sofresse essa mesma paixão, ou seja, que desejasse a mesma coisa, subir aqui de volta, escalar em busca do conhecimento do éon perfeito, do abismo, o Nus emitiu aqui uma nova cisígia, tá? Que é Cristo e Espírito Santo. A Patrística nos traz uma nota de rodapé explicando por que aqui forma uma cisígia. Porque na língua semita, espírito ele é considerado feminino. Então nós temos aqui o Cristo masculino e o Espírito Santo aqui seria feminino, tá bom? Então, bom, qual foi o papel de Cristo? E aí eu abro aspas aqui novamente para o Santo Irineu. Com efeito, Cristo ensinou-lhes a natureza da cisígia e os tornou capazes e idôneos para conhecer e entender o ingênito, e proclamou no meio deles o conhecimento do Pai, que é incompreensível e inatingível, que ninguém pode ver nem entender a não ser por meio do unigênito. A causa da permanência eterna dos éons, é o que há de incompreensível no Pai, e a causa de seu nascimento e formação é o que há de compreensível nele, porque ele é Filho. São estas as coisas que o Cristo, agora gerado, operou neles. Né? Bom, e o Espírito Santo? Né? O que vai fazer o Espírito Santo aqui? O Espírito ensinou a todos do mesmo modo a dar graças e introduziu-os no verdadeiro repouso. Por isso, os éons foram constituídos todos iguais, da mesma igualdade de forma de pensamento, e todos se tornaram Nous, Logos, Homem e Cristo. E, semelhantemente, os éons femininos se tornaram todos verdade, vida, espírito e igreja. E ele ainda continua. Estabilizados e gozando de repouso perfeito, ou seja, o Pai, Cristo e Espírito Santo vem justamente pôr uma ordem aqui nesta bagunça para impedir novas rebeliões, né? Então vamos lá. E continua. Estabilizados e gozando de repouso perfeito, os éons cantaram com grande alegria um hino ao protopai, comunicador da grande alegria. Por este benefício, numa única vontade e pensamento de todo o pleroma dos éons, com o consentimento do Cristo e do Espírito, cada um deles trouxe, pois, em comum o que tinha de mais excelente e belo, e por harmoniosa composição e cuidadosa união, fizeram, em honra e glória do abismo, uma emissão de beleza perfeita e astro do pleroma, fruto perfeito, Jesus,
que também se chama Salvador, Cristo e Logos, nomes que derivam do Pai e o tudo, porque produzido por todos. E com ele, e em sua honra e dos éons, foram emitidos para a sua guarda os anjos de sua mesma natureza. Bom, peço desculpas se não ficou tão claro quanto eu gostaria, mas eu creio que puderam perceber que a situação é realmente um pouco complexa, né? Em resumo, eu gostaria de citar aqui um pouco Santo Irineu novamente. Esta é a condição dentro do pleroma, a sua produção e infortúnio do éon, sujeito à paixão e quase perdido, e a queda na matéria múltipla por causa do desejo do Pai, e a consolidação na luta por obra de limite, cruz, redentor, emancipador e guia. O nascimento posterior dos éons, do primeiro Cristo e do Espírito Santo, emitido pelo Pai em seguida ao seu arrependimento. E a formação do segundo Cristo, que chamam também de Salvador, pela cotização comum. Né? Então aí ele faz um resumo desse modelo aí que nós apresentamos. Né? Bom, apesar do texto ser confuso, né, é preciso entender que, na verdade, o Santo Irineu foi quem tentou colocar uma ordem nessa bagunça. Tá? Então, de vários sistemas existentes, ele vai procurar um modelo central e é a partir desse modelo que os demais modelos vão derivar. Né? Então, mais na frente no livro, ele vai descrever outros modelos, nós iremos aqui também tentar apresentar pelo menos os principais deles, e todos eles são uma variação desse modelo principal aqui exposto, tá bom? Bom, e aqui vem então uma das principais ideias do gnosticismo. Né? Esse drama ele não foi dito de forma explícita, pois nem todos entendem a gnose. Tá? Então, ele foi apenas indicado na forma de mistérios, né? Pelo Salvador, por meio das parábolas, para aqueles que podiam compreender. Né? Então, veja bem. Então, aqui começa, como eu já havia citado, a busca por esses sinais, por assim dizer, dentro das Escrituras e dentro do mundo real. Vamos ver aqui, então, alguns exemplos que o próprio Santo Irineu nos dá. Né? A emissão da duodécada dos éons é indicada pelo fato de que o Senhor disputou com os doutores da lei aos 12 anos. Olha como é interessante. Jesus elegeu 12 apóstolos. Os outros 18 éons, eles seriam indicados justamente pelo fato de que, depois de ressuscitado, Cristo passou 18 meses com os apóstolos. Né? E também o seguinte, esse é o mais interessante, né? O mais engraçado. E também as primeiras duas letras do seu nome, o J, que é a 10ª letra no alfabeto, e o eta, que vai ser a 8ª letra no alfabeto, significam claramente os 18 éons. Né? Claramente procurando cabelo em ovo, né? Bom, e também que os 10 éons seriam indicados do mesmo modo pelo J, como o próprio nome indica, né? E que por isso o Salvador teria dito que não seria, que o Salvador teria dito justamente o seguinte, abre aspas, né? Não será omitido sequer um só i, uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Bom, a paixão do 12º éon é significativa, né? Porque ele representa justamente a apostasia de Judas, né? Esse drama aí que nós mostramos, que era o 12º apóstolo. E pelo fato de que o Senhor padeceu a sua paixão depois do 12º mês, pois para os gnósticos ele teria pregado somente um ano depois do batismo. Okay? Eu vou abrir aspas aqui então para Santo Irineu, né? E diz o seguinte: e que por isso seria também claramente significado pela mulher que sofria perda de sangue, doente durante 12 anos, foi curada pela vinda do Senhor, quando tocou a orla da veste, e que foi por isso que o Salvador disse: quem me tocou? Para indicar aos discípulos que tinha acontecido um mistério entre os éons, a cura de éon enfermo. Por meio daquela que sofreu 12 anos, significava-se aquele poder, porque, como dizem, a sua natureza difunde-se e expande-se ao infinito. E se não tivesse tocado a veste do Filho, isto é, da verdade da primeira tétrada, significada pela orla da veste, dissou
dissolver-se-ia em toda a substância, mas parou e repousou da paixão pelo poder saído do Filho. Dizem que esse poder é o limite, que a curou e afastou dela a paixão. Bom, o fato de que o Salvador seja tudo, né, produzido justamente por todos os éons, os gnósticos veem, como afirma Santo Irineu, né, em diversas passagens bíblicas, como por exemplo, abro aspas aqui para Santo Irineu, né, o próprio Paulo, dizem, teria falado claramente disso quando disse tudo em todos, e mais, porque tudo é nele e dele vem tudo. E ainda, nele habita toda a plenitude da divindade. Bom, com relação ao limite, né, que por sinal afirma Santo Irineu é chamado por diversos nomes, eles afirmam que exercem duas atividades, a atividade de construir e a atividade de dividir. Quando constitui e consolida, é a cruz. Quando divide e limita, é o limite. Né? E dizem que o Salvador indicou essas duas operações da seguinte forma. Vamos lá. A atividade de construir foi dada nas palavras de Lucas 14, 27. E quem não carrega a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. A mesma coisa nós encontramos em Marcos 8, 34. Se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E a de dividir, nós podemos encontrar em Mateus 10, 34. Não julgueis que vim trazer a paz à terra, vim trazer não a paz, mas a espada. Bom, além de outras passagens, podemos encontrar a referência da cruz quando São Paulo escreve em Coríntios 1, 18, né? A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós, é força divina. Bom, no livro, aqui evidentemente eu estou usando a minha versão da Bíblia, que eu sempre apresento para vocês, né? A Bíblia da editora Ave Maria, tá? Mas no livro, ao invés de força divina, o que nós temos é poder de Deus, tá? E ainda encontramos em Gálatas 6,14, né? Quanto a mim, não pretendo jamais gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Bom, infelizmente minha voz já está dando fortes sinais de cansaço. E vou encerrar esse vídeo por aqui, tá bom? No próximo vídeo nós veremos o que se passa fora do pleroma, tá bom? Não sei se vou conseguir lançar esse vídeo amanhã, muito mais por causa da minha voz. O material já está praticamente pronto, mas infelizmente estou dependendo de me livrar desta rouquidão. Gostaria de mais uma vez agradecer a todos que têm acompanhado esse trabalho. É realmente muito empolgante ver tanta gente aqui prestigiando isso que estamos fazendo. E mais uma vez, dar boas-vindas aos novos integrantes aqui do canal. Fico muito feliz em receber sempre novas pessoas, principalmente nesse momento em que ainda estamos no começo desse estudo da patrística, estamos analisando o quarto volume, começamos o quarto volume da patrística agora, temos um caminho ainda muito longo pela frente e é realmente muito interessante receber o máximo de pessoas possível nesse início do projeto, nesse início do trabalho. É claro que ainda estamos nessa fase de aprender a utilizar essa coisa toda. Como eu já expliquei várias vezes, não sou muito hábil com essas tecnologias e tudo mais. Mas, enfim, fico muito feliz com a participação de todos, com a quantidade de visualizações que os vídeos têm tido. Realmente só tenho a agradecer a vocês, em especial aqueles que têm ajudado a divulgar o canal, tá bom? Vou preparar o próximo vídeo o mais rápido possível, assim como eu disse que minha voz permitir, e lanço aqui no canal, aproveitando ainda esse meu momento de férias para trabalhar o máximo possível aqui com vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.